Noite boa. Estamos aqui dia 29 de dezembro de 2020, acabando o ano, não é verdade? No Instagram, @JesusOsKardecianos. Temos também nosso canal do YouTube, Jesus os Kardecianos. Página no Facebook, Jesus os Kardecianos. Bom, enfim, hoje estamos aqui para falarmos sobre esperança. Já falamos sobre a paz, que envolve a felicidade, já falamos sobre a gratidão, e agora, até então, na última live deste ano, vamos falar sobre esperança. Esperança, o que é que nos move, afinal de contas, enquanto seres humanos, seres espirituais que somos, habitando um corpo físico, o que é que nos move a esperança? Esperar o quê? Meu nome é Edno Queiroz, Taperoá, Bahia. Sejam todos bem-vindos. Eu estou esperando Randes entrar, que vai ser o nosso parceiro, o nosso colaborador, que na verdade deverá fazer ou facilitar, ou a nossa, vamos chamar de live sobre o tema esperança. Enquanto isso, vamos divulgando a doutrina espírita. Temos também um grupo no WhatsApp. Esse grupo no WhatsApp é mais antigo, já deve ter, eu acredito que 2 anos talvez, ou mais, se eu não me falha a memória. Nome Jesus e os Kardecianos, tá? Quem tiver interesse em participar, é só deixar no privado o número do celular, que eu terei o maior prazer em acrescentar. Mas enquanto isso, vamos fazendo a nossa parte enquanto divulgadores da doutrina espírita. Eu digo sempre, a pandemia veio, está aí, está sendo extremamente delicado, extremamente difícil, mas que por outro lado também tem nos ensinado muita coisa, principalmente utilizar os meios tecnológicos, como estamos fazendo agora, para divulgar a doutrina espírita, cuja espinha dorsal chama-se Allan Kardec. Ou seja, a literatura de Allan Kardec e, claro, toda a literatura que circula em volta dele que eu digo, das suas obras. Não é verdade? Então, é uma das nossas tarefas, uma das nossas missões, além das palestras nas casas espíritas, além, enfim, de nossa tarefa enquanto espíritas, quando nos rotulamos como tal, que é complicadíssimo, mas de fato é uma realidade. Não se considera espírita porque acredita nos seus princípios básicos. Randes já entrou, eu espero, Randes, seja muito bem-vindo, faça o convite para dividir a tela com a gente. Na verdade, a palavra é toda sua, cujo tema é esperança, e eu aceitarei com o maior prazer, tá? Estou à sua disposição. Vamos lá falar um pouco do que o nosso coração espera para 2021. Eu brinco sempre, isso quem tiver encarnado, porque ainda falta o dia 30 e o dia 31, além da noite do dia 29. Edno, você é pessimista? Não sou pessimista. É uma realidade. Estou esperando, Randes, você entrar. Tá, vamos lá, deixa eu ver aqui, fazer uma transmissão ao vivo. Quando você entrar. Vamos lá. Randes.
impressão minha ou você já se encontra na sala? Vamos lá, seja bem-vindo, meu irmão. Ok, tudo bem. Eu pensei que você fosse o Randes, perdão. Interrompa, por gentileza. Vamos lá, então. Estou esperando você fazer o convite para você entrar. Faça o pedido, o convite não, perdão, o pedido e eu aceito. Vamos lá? Só estou dependendo de você, igual da última vez, como nós conversamos aqui, e que foi muito prazeroso. Deixa eu ver aqui, Randes. Fazer uma transmissão ao vivo com natureza. Está aqui. Aguardando Natureza Ensina. Estou aguardando você entrar. Eu e mais umas 2 pessoas ou 3 pessoas. Caso contrário, Randes, você faz o pedido para dividir a tela. Ok? Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Solicitação, enviar a citação. Solicitação enviada. E eu continuo aguardando agora. E aí, tudo bem? Conseguimos, Randy! Seja bem-vindo! Pois é, Nessa noite, obrigado aí. nesta noite do dia 29 de dezembro de 2020, Isso que mesmo. parece que não acaba nunca. É verdade, né? Mas vamos lá. Tudo Pois bem é, com você, família? Tudo em paz? tá tudo em paz, graças a Deus. Espero que vocês também aí estejam tudo bem, né? Tudo tranquilo, tudo direitinho, Randes. Nessa época onde a gente vive apreensivo por natureza, apesar de toda a fé, de todo o credo que a gente tem, inclusive de toda a esperança, a gente não deixa de ficar apreensivo, não é verdade? Claro, claro, claro. É, realmente. E ainda O mais espírita, nessa retomada aí da Covid, né? A gente pois sempre fica é, mais preocupado. o espírita não é de ferro. Pois é, Ele, rapaz. ele também tem suas fraquezas. Mas é isso, vamos lá, então. Vamos lá. Tema Esperança, seja muito bem-vindo. Todos que entrarem sejam também muito bem-vindos. E com a palavra, Randes Palma. Quem Pois está é, atrás de você é minha professora, que eu sou é, fã. Estou vendo ela daqui, viu você? ela está acompanhando também aqui. Pois é. Viu? Só estou vendo o cabelinho branco. Olha, ela tá dando tchau aí para você. Tchau, professora. Um grande e fraternal abraço. Fica com Deus. Ok, vamos lá então. Vamos Primeiro eu embora. vou agradecer aqui a presença de todos e dar uma boa noite aí e que a gente consiga realizar aqui um trabalho bem proveitoso, né? Com certeza. Sim. Mas é isso. Pois bem, vamos começar aqui a tratar do assunto que é esperança, né? Ainda mais se tratando de um ano como a gente está vivendo, né? Um ano cheio de percalços, cheio de dificuldades, de novidades, que tem pego a gente de surpresa em vários aspectos. A gente precisa muito manter viva essa chama dentro de nós da esperança, né? Pois bem, Claro. com base nisso aí, vamos iniciar falando da mãe das virtudes. Porque a esperança, sendo uma virtude, ela tem uma origem em uma outra virtude maior, que é a fé. Então, a fé é a mãe de todas as virtudes. Quem participou da live de novembro, que a gente tratou do orgulho e da humildade,
naquela ocasião, a gente mencionou a mãe dos defeitos, dos vícios, que era Sim. exatamente o egoísmo. O egoísmo que dava origem ao orgulho, né? E com relação à esperança, a mãe é a fé que dá origem à esperança e à caridade. Pois bem, e o que significa fé? Fé é a confiança, né, que se tem de que algo, de alguma coisa que a gente deseja vai acontecer. Então, essa é a ideia da fé. Se a gente acredita naquilo que a gente deseja, que de fato acontecerá, isso se constitui na fé. Pois bem, sendo a fé a mãe das virtudes, nós temos que suas filhas mais próximas, podemos dizer assim, a esperança e a caridade, ela se constitui no seguinte. Nós temos aqui três conceitos para a gente fazer um comparativo. É bom sempre tomar assim, pelo menos três conceitos, né? Para a gente entender melhor os pontos de vista sobre essa questão. Pois bem, um site conhecidíssimo, chamado de significados.com.br, ele coloca a esperança como o ato, né, de esperar alguma coisa. Então, quando a gente tem esperança, a gente está sempre esperando que aquilo que a gente tem em mente vai acontecer. Aí você vê a aliança já que existe entre a fé e a esperança, porque você espera algo e, tendo fé, você tem certeza de que aquilo vai se concretizar. Pois bem, já existe um outro olhar com relação à esperança que é traçado pelo dicionário online de português chamado DISP. Ele diz o seguinte, que é a crença de que um desejo ele vai se tornar realidade. Apesar de ser muito parecido o conceito, mas ele tem uma pequena distinção. Mas o mais, assim, digamos assim, o conceito que nos leva a um ponto mais longínquo, ou seja, mais profundo, uma visão mais de futuro, é exatamente o conceito que nos transmite a doutrina espírita, que diz o seguinte, que a esperança é uma força inata, quer dizer, ela nasce com a gente, né? A gente não aprende, mas a gente nasce com ela, que alimenta o quê? Alimenta uma expectativa de que caminhamos em busca de algo, e esse algo após a morte, sendo que as consequências disso que a gente deseja após a morte está em função da qualidade de nossas ações nesse plano material. E o que significa isso? Significa Deu uma falhada na internet de Randes. Vamos esperar ele ir. Pronto. Agora voltou. Agora a internet restabeleceu. Só um instantinho. O contato, mas está falhando. Tá me ouvindo agora? Agora sim, Randes. Restabeleceu, né? Agora está ok. Ok. Pois bem, então, eu vou repetir para não ficar uma lacuna. Pois bem, repetindo. Com base na ideia da doutrina espírita, onde o olhar da doutrina espírita vai muito além, vai muito mais aprofundado do que esses dois primeiros conceitos, ele diz o seguinte, que a esperança é uma força, né, que alimenta uma expectativa em nós
de algo que irá acontecer, ou seja, que nós caminhamos para uma realidade após a morte, onde as consequências, né, as consequências serão compatíveis com aquilo que nós vivenciamos, né, na existência atual, ou seja, na presente existência. Logicamente, não só nessa existência, mas com o que a gente trouxe também de outras existências. Mas o que isso significa, assim, de maneira mais clara? Significa o seguinte, que se nós conduzirmos nossa caminhada aqui, pautado no bem, na prática da caridade, da benevolência, da indulgência, buscando praticar o bem sob todos os aspectos, na vida, ou seja, no plano que vivenciaremos após a morte, também teremos uma situação compatível com essa prática, onde o bem será a regra e não a exceção, como acontece na atualidade, na vida atual. Isso se aplica também ao mal. Da mesma forma que a regra vale para o bem, ela vale para o mal. Essa proporcionalidade das nossas ações, ela se constitui, digamos assim, no cerne do que vivenciaremos no após-morte. Então, essa é a esperança, ou seja, essa é a força que emana do nosso interior e que nos faz caminhar nessa direção, com esse pensamento. Então, isso é o que a doutrina espírita põe diante de nós para nos ajudar a compreender não só o que acontece com a gente no momento, mas o que pode acontecer conosco após a morte. Ok? Tá claro, não tá? Pois Tudo bem. bem. Pois bem. Aí, como eu tratei aqui da caridade como filha da fé, eu vou tecer também um conceito sobre a caridade, um breve conceito, porque mais à frente a gente vai fazer uma ponte entre a fé, a esperança e a caridade. Então é bom que também a caridade fique bem claro. Apesar de que a caridade é um conceito que é muito visto no nosso dia a dia, né? Muito se fala da caridade. Pois bem, a caridade é a benevolência para com todos, né? A indulgência para com aqueles que apresentam imperfeições e o perdão das ofensas. Isso é uma definição que nos é passada pela questão 886 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos coloca dessa forma. Pois bem, é muito fácil a gente falar isso, mas só que na prática a coisa é bem diferente, né? Não é tão simples a gente lidar com essas três questões, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. É uma coisa bastante difícil, principalmente nos dias em que estamos vivendo. A gente percebe o seguinte, que no início da pandemia, quando nós estávamos ainda tomados pela surpresa do acontecimento, tudo era novidade, aquilo nos chocou de uma maneira tão forte que desencadeou um processo em cada uma das pessoas, em boa parte, podemos dizer assim, das pessoas pelo mundo, de se exteriorizar um sentimento de compaixão um pelos outros. Isso ficou bem claro, quem acompanhava aí nas mídias, né? Tanto na mídia televisiva, como na internet, nos jornais impressos, revistas, etc. Então, todas essas mídias fizeram questão de mostrar o quanto a humanidade estava sendo tocada por esse momento, né? As pessoas estavam manifestando, a todo momento você via
externando o sentimento de compaixão pelo outro, de solidariedade e assim por diante. Você vai falar alguma Ô, coisa? Sim, diga. queria, por gentileza. Quando você fala que no início da pandemia houve, vamos dizer, um abatimento muito grande por parte da humanidade em Ô, Ed, relação ao que a gente. Ed, Oi, desculpe, seu áudio parece estar baixo, porque eu aumentei o meu aqui, ó, mas eu estou lhe ouvindo muito baixo agora. aqui para mim está normal. Melhorou para você? Eu acho que, eu acho que houve alguma coisa aqui que ficou muito baixo o áudio. Para mim aqui está normal. Estou lhe Tá ouvindo normal? normal. Não, continue. Mas dá para Pode falar. você ouvir? Pode falar. Eu vou aproximar mais aqui porque eu estou lhe ouvindo baixo. Pode falar agora. Vamos lá, vamos lá. Quando você colocou que no início da pandemia houve um abatimento generalizado a nível de mundo, eu me lembrei de Haroldo Dutra Dias, onde ele, em uma das palestras, coloca o seguinte, que a diferença dessa pandemia para as outras é que justamente as outras só mexia com o físico. Pronto. Essa, além do físico, mexe com o psiquismo, com o emocional. Aí é que está o X da questão e a grande diferença. Além do físico, a gente tem que trabalhar o nosso interior. Agora, Randes, voltou. Voltou, beleza. Agora tá bom. Estou te ouvindo claramente. Pode falar. Deu para ouvir? Então, só Estou para ouvindo. repetir, tá? Pode Só falar. para repetir rapidinho. As outras pandemias, segundo Haroldo Dutra Dias, só mexia com o físico. Sim, Pronto. Essa sim. não. Essa é diferente. Mexe com o físico e com o psiquismo. Mexe com o emocional da humanidade. Tá? Exatamente. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem enfrentado nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Simples, desde quando a gente começa a vivenciar mais a família dentro do lar, como se fosse um Big Brother, não é Isso. verdade? Até o sair e não poder apertar ou não dever apertar uma mão, ou abraçar, ou manter uma distância de 2,5 metros, 3 metros do outro, o uso constante da máscara, enfim, é preciso que a gente tenha um controle emocional muito grande em relação a justamente o nosso emocional. E Isso. aí entra direitinho como você está falando. O que é que nos move? O que é que nos movimenta dentro da esperança? Exatamente, isso mesmo. Pois bem, então, diante desse contexto aí que eu estava tratando com relação à esperança, cabe fazer aqui uma breve abordagem sobre as virtudes, né? Porque já que a gente está tratando de uma questão que é uma virtude, é interessante que a gente faça, assim, discorra alguns esclarecimentos com relação à virtude. Porque a gente costuma ouvir no dia a dia virtude, virtude, virtude. Mas existe uma distinção entre uma virtude e outra. Não é só a distinção do ponto de vista conceitual, mas a distinção do ponto de vista da sua origem, da origem da virtude. Sim, Logicamente, todas as virtudes, elas nascem dos vícios, porque é como uma árvore. Você tem uma semente, às vezes você vê uma árvore frondosa, cheia de frutos, de flores, e com a copa bastante densa, e aí você não imagina que toda aquela estrutura teve sua origem numa coisa tão diminuta, né? Tão pequena, para você ver como você vê aí enxergar a grandiosidade de Deus. Pois bem, da mesma forma são as virtudes. As virtudes elas não nascem virtudes, elas nascem vícios que se transformam em virtudes. Se a gente for pegar
o aspecto simbólico do que foi a relação de Adão com Eva, a gente tem uma ideia, isso é um exemplo pitoresco, podemos dizer assim. Então, nós temos um exemplo ali que é de uma coisa simbólica, que foi a maçã, que na verdade não foi a maçã, na realidade aquilo estava tratando dos vícios, das imperfeições do ser humano. E essas imperfeições, elas desencadearam um processo que esse processo toma toda a humanidade, a história da humanidade. Você vê que na história da humanidade tivemos pouquíssimos homens, eu vou usar o termo homens aqui do ponto de vista global, tratando homem e mulher para ficar mais fácil. Poucos homens nós temos como exemplo de aproximação de uma perfeição moral, porque a maioria dos homens são imperfeitos. Jesus foi o exemplo maior da perfeição, foi aquele que foge à regra. Então, podemos dizer assim, pode ter existido outros homens que frequentaram a Terra com muitas virtudes, mas nenhum alcançou a magnitude de Jesus. Então, para você ver como a história da humanidade ela é tecida pelo vício. A gente está sempre lutando, né? Então, o que acontece? E o que significa virtude de fato? Do ponto de vista do latim, né? Porque é oriunda do latim, a virtude ela deriva de virtus, que significa virilidade. E virilidade significa uma coisa assim de vida efervescente. A virilidade representa a força, aquela energia, né? Mas o vigor, exatamente. Aliado a isso, então quando você fala assim, até aproveitando aqui a analogia que eu fiz da árvore, quando você vê uma árvore vigorosa, é porque é uma árvore detentora de quê? De qualidades, não é isso? A árvore vigorosa ela é detentora de qualidades. Ela alcançou, podemos dizer assim, a excelência. Da mesma forma que o homem. O homem virtuoso é aquele que alcançou a excelência, a perfeição moral. E o exemplo que nós temos categórico disso aí é Jesus Cristo. Então, não é isso? Pois bem, então você diz assim, isso é a virtude, é a excelência ou perfeição moral. Mas o que faz o homem virtuoso? O homem virtuoso é aquele homem que atrela a sua caminhada, que faz da sua caminhada nessa existência, né, pautada no bem, na prática do bem, na prática da benevolência, na prática da caridade. Então, esse homem que pauta a sua vida na prática do bem, a sua existência, as suas ações na prática do bem, ele é considerado um homem virtuoso. Por quê? Porque ele reúne todas as suas potencialidades e converge essas potencialidades para a prática do bem. Então, isso nós consideramos assim um homem virtuoso. E essa prática do bem é em todos os aspectos, em todos os sentidos. Não é essa coisa só de você tratar o próximo de maneira, digamos assim, com benevolência, não. Você tem que tratar o próximo com benevolência, você tem que tratar os animais com benevolência, as plantas com benevolência, você tem que tratar o mundo em seu entorno com benevolência. Para você... Diga. Desculpe interromper. No mundo de provas e expiações no qual a gente vive, no mínimo, deve ter esse homem de bem o esforço íntimo em promover essas boas ações. Uma vez que não conseguimos promover na prática em 100%, claro, como você disse, excelência só Jesus, e logo depois vieram alguns, vamos dizer, como eu assisti uma série com o Ricardo Mello, dos Gigantes da Alma, como Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, a própria Irmã Dulce, Chico Xavier, Valdo Franco, enfim, e outros.
nós, pobres mortais, claro, não é, apesar do Espírito eterno, temos o esforço diário no exercício do bem, o que vai nos diferenciar em relação àqueles que ainda não compreenderam. Exatamente, não compreenderam, isso mesmo, isso mesmo. Isso nos coloca numa condição um pouco, eu falo assim, esses homens que agem da forma como você está colocando, ele apresenta uma diferenciação entre outros que não têm o bem como regra, e sim como exceção, né? Não é isso? Pois bem. Claro. Então, diante disso, o que é que a gente pode colocar? Pode colocar o seguinte: então, uma vez traçado aqui a ideia de virtude, nós vamos colocar agora uma classificação das virtudes de acordo com a sua origem e também de acordo com digamos assim, a sua importância. Então, nós temos o seguinte aqui, nós temos as virtudes chamadas virtudes cardeais, ou fundamentais, e as virtudes teologiais. Essas virtudes que nós estamos colocando aqui, elas têm uma classificação de acordo com a sua origem. Por que de acordo com sua origem? Nós vamos ver agora o porquê que existe essa distinção de acordo com a origem. Pois bem, as cardeais, as virtudes cardeais ou fundamentais, são virtudes cuja ordem moral, porque todas elas têm uma ordem moral, elas são virtudes de moralidade, mas uma tem uma distinção moral da outra. Por quê? Porque nós temos que as cardeais, a sua ordem é uma ordem natural. E o que significa natural? É aquela que a gente adquire no decorrer de nossa existência. Podemos citar aqui as 4 principais virtudes cardeais, que é a justiça, a prudência, a fortaleza e a temperança. Essas virtudes, elas são consideradas as virtudes principais, mas orbitando sobre elas, orbitando em torno delas, nós temos as demais virtudes. Pois bem, então, essas virtudes chamadas cardeais são aquelas que, com base nos nossos estudos, com base no conhecimento que a gente adquire, com base nas nossas experiências vividas no decorrer de nossa existência, nós vamos adquirindo, vamos desenvolvendo essas virtudes. Que eu acabei de falar aqui. A virtude da justiça, a virtude da prudência, a virtude da fortaleza, a virtude da temperança. E todas as demais atreladas a ela. Pois bem, já as virtudes que ela tem uma natureza, que é aquela natureza que estabelece uma ponte com a divindade. Por que eu estou dizendo ponte? Porque quando você trata de teologia, você está se referindo ao estudo da existência divina, ao estudo de todo o conhecimento da divindade, ao estudo das relações de Deus com o mundo e com os homens. Então, você está tratando desse assunto. Então, essas teologais, essas de ordem moral teologais, elas têm no seu ponto central a relação com a divindade. Então, nós temos 3 virtudes que estão enquadradas nessas teologais, que é a virtude da fé, a chamada mãe das virtudes, a virtude da esperança e a virtude da caridade. Aí você me pergunta, por que elas são caracterizadas como teologais? Porque essas virtudes, elas não são fruto de um estudo, de um aprendizado
decorrente da nossa vivência nessa existência, ou seja, das nossas experiências do dia a dia. Essas virtudes independem disso. Nós nascemos com ela. Elas vêm no nosso íntimo, na nossa essência. Tanto a fé, quanto a esperança, quanto a caridade. Então, de acordo com o grau evolutivo do espírito, eu não estou nem mais me referindo aqui à questão da aliança do espírito com a matéria, né? Seria a reencarnação. Eu estou me referindo ao anterior a esse reencontro entre o espírito e a carne. O espírito já traz consigo essas virtudes, de acordo com o seu processo evolutivo de existências anteriores. Então, ele manifesta a fé, ele manifesta a esperança, ele manifesta a caridade como fruto de tudo aquilo que ele conquistou em decorrência de todas essas existências. Então, aí você para fazer a seguinte pergunta: como uma criança que tem tão pouco tempo de existência, ela consegue manifestar uma intensidade de fé, uma intensidade de esperança e uma intensidade de caridade na sua prática com tão pouco tempo de existência? É por conta exatamente disso, porque o seu espírito já é agraciado por toda essa bagagem de existências anteriores. Então já é um espírito dotado de sabedoria, digamos assim, de muito tempo de existência, né? De existências, melhor dizendo, muito tempo de existências. Então, diga. Não quer concluir, conclua. Pois bem, então o que acontece? Outro nome que é dado a essas virtudes teologais é chamado de infusivas. E infusivas é exatamente isso. Por quê? Porque vem da essência divina que reside no homem. O homem é apenas um instrumento de manifestação dessas virtudes. Ele não manifesta a virtude por ser homem, ou seja, não é uma manifestação do homem. Não é como se a gente estivesse dizendo assim, essa manifestação é do homem. Não é do homem. É uma manifestação que ocorre pelo homem, através do homem. Então, ele apenas é um instrumento de revelação dessas virtudes. E aí, com base nesse entendimento, se você quiser fazer alguma colocação, pode ficar à vontade. Viu? Rapidinho, é apenas para falar sobre o nosso arquivo vivo reencarnatório. Okay. Tá? É o que você acabou de dizer. Da mesma forma que a criança ela traz no seu arquivo perispiritual, vou repetir, no seu arquivo perispiritual, toda uma bagagem de outras vidas, a gente vai amadurecendo enquanto envelhece, claro, o corpo físico, o espírito vai acompanhando, e aí sim, cada dia que passa, alimentado cada vez mais pela esperança. Independente até, Randes, eu estava aqui analisando, independente até, virtude ou não. Mas uma coisa é certa, o homem de bem ou o homem bom, ele também tem esperança. O homem ruim, o homem mau, no mundo que a gente vive, ele também tem um nível de esperança. Não é verdade? Não, claro. Ele tem um nível de esperança. Não deixa de ter a esperança. Certo? Agora talvez ele não seja, do ponto de vista da caridade, lhe falte a caridade. A esperança existe, mas eu falo assim do ponto de vista da caridade daqueles que não estão voltados para o bem, para a prática do bem. Porque como a caridade é a benevolência em sua essência, não é isso? A indulgência. Então, esses homens que são inclinados ao mal,
mesmo eles tendo a esperança, mas lhe falta a caridade. E na trilogia fé, esperança e caridade, ele não consegue formar esse elo ainda, porque em outras existências ele terá a oportunidade de alcançar isso, né? Se não compreende, não é isso? Pronto, agora repare, mais uma vez eu vou lhe interromper. Quanto tempo demora isso? Boa pergunta. A gente não sabe. Exatamente. Esse é o X da questão que a doutrina espírita nos faz ver de forma diferenciada a nossa esperança. Isso. Porque quando a gente deita a cabeça ao travesseiro e tem a esperança do dia de amanhã, independente de qualquer nível de virtude que tenhamos, isso já é uma das trilogias, inclusive a questão da fé, independente de quem sejamos. Claro, mas uma coisa é certa, o dia de amanhã pode ser cerrado os olhos e nos encontrarmos no mundo espiritual, trazendo para a nossa realidade enquanto espiritistas, ou seja, enquanto aqueles que acreditam na continuidade da vida após a morte. Não é? E que nos dá o alimento da esperança diária e eterna. E eterna, exatamente. Porque ela não cessa, né? Sim, não cessa. Pois bem, então, colocando essa distinção entre essas virtudes, a gente focando agora na esperança, então, o que seria, segundo os santos, o que seria a esperança? A esperança propriamente. Ela brota, é uma coisa que brota, é uma força que brota do nosso interior, a esperança. Ela brota do nosso interior. A gente não tem nem consciência da esperança que possuímos. Essa consciência, ela vai sendo adquirida com o decorrer, como você falou há pouco instante, da maturidade, que você vai alcançando essa maturidade, essa compreensão. Então, o que acontece? Ela brota do nosso interior, mas por ser algo espontâneo. Não tem esse negócio de você dizer assim, como outras virtudes que nós tratamos aqui, que depende de estudo, de conhecimento e de vivência do dia a dia, das experiências que a gente passa no dia a dia, né? Que a gente vai tomando as pancadas e vai refletindo sobre as consequências desses atos errados que a gente comete, desses problemas que a gente causa, e vai se corrigindo no decorrer do tempo. A esperança não, ela é espontânea, ela não depende de nossa vontade. Exatamente por ela ser algo que nasce com a gente, que brota do nosso íntimo. Ela não é atrelada à nossa vontade. E também, ela não tem nenhum fundamento, a gente não encontra nenhuma explicação para esse processo que representa para essa força que nós estamos tratando aqui, que é a esperança. Não encontramos nenhuma explicação nas estruturas biológicas e nem na estrutura intelectual. Ou seja, nem a nossa estrutura biológica, nosso corpo físico, e nem nosso corpo mental, ele nos proporciona uma fundamentação para explicar a esperança. Por isso que ela é uma virtude teologal, né? Teologal, porque ela está relacionada a essa aliança com a divindade. Então, a ciência, só para concluir o raciocínio, a ciência, ela não consegue explicar a questão da esperança. Assim como a ciência não consegue explicar o fenômeno da fé, assim como a ciência não consegue explicar o fenômeno da caridade. A caridade, a fé e a esperança
elas são vividas. Pode falar. Perfeito, mas nós, enquanto espíritos eternos, que vislumbramos a doutrina espírita, no mínimo que seja, e nos entendemos como seres que trazemos uma história passada e ainda vem uma futura, a gente tem intrinsecamente ligado ao nosso íntimo justamente o sentido ou sentimento de esperança. Isso. Um atributo espiritual. Você vê, Edno, que Deus é tão maravilhoso que Ele colocou em nós essa chama interior, que é a esperança, assim como a fé e a caridade, mas Ele colocou essa chama de modo que não dependa da nossa situação. Porque pense você, nós vamos enfrentar um obstáculo na nossa vida, vamos enfrentar um desafio, seja ele da natureza que for, um desafio do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, o que seja. Se você não for bem sucedido nesse desafio, na superação do desafio, se essa chama apagasse, como você continuaria a sua caminhada sem ter esperança? Então, é como se a gente, no primeiro desafio que a gente enfrentasse, não conseguisse êxito, a chama apagasse e não tivesse mais. Imagine você, de você não ter mais fé, de você não ter mais esperança. Como seria a nossa caminhada? Como seria o alcance, ou seja, a confiança na providência divina? Deixaria de existir. Então, Deus, pensando exatamente nessa questão de não dar oportunidade a gente, pelas nossas ações e pela os nossos resultados, a gente interferir nessas questões. Então, por isso que são questões que não passam pela nossa vontade, pelo crivo da nossa vontade, como forma de preservar. Na verdade, a gente precisa, o Randes, no nosso dia a dia, isso eu tenho buscado muito, exercitar justamente, vamos dizer, paralelo à esperança, a questão da entrega e da confiança em Deus. Não é? A questão da entrega e confiança em Deus. A internet parece que deu uma travada para Randes. Eu não sei se ele está me ouvindo. Tá tendo esses probleminhas hoje. Pode falar. Pode falar. Então, vou repetir rapidinho. É preciso que a gente exercite diariamente, e isso eu tenho tentado muito, a fé. Na entrega e confiança em Deus, em Jesus, de que haverá o próximo dia, independente de como ele seja. Isso. E a depender de como ele seja, cabe a nós administrá-lo. Isso. Usando, inclusive, a fé e a esperança de que tudo há de passar, como Emmanuel sempre disse a Chico Xavier. Isso. É por aí. Não é verdade? É por aí. A gente não pode. É por isso que a gente tem que se preocupar com um dia após o outro e não ficar fazendo planos de longo, médio e longo prazo, né? Para a gente terminar não se perder. É como diz o Evangelho, deixai o dia ser dele. Um dia cuida do próprio dia. Olha os pássaros, eles não se preocupam com o dia de amanhã. Exatamente. Né? Claro, uma simbologia. Claro que a gente tem que rever muita coisa, mas mesmo assim, cabe a Deus o nosso direcionamento e a gente acreditar e confiar, entregar. Porque quando a gente menos espera, de novo, os olhos serão cerrados, os olhos físicos, e nos veremos no plano espiritual. Isso. Olha a esperança movimentando o nosso íntimo enquanto espírito.
Não Exatamente. adianta. Tem muita gente preocupada com a pandemia, por exemplo, como eu, mas daqui a pouco, ó, o coração, uma veia entupida, vai pluft, É, infartou, pronto. pronto. E É isso. aí? É. O que não podemos perder é essa confiança, né? Essa confiança. Mas é isso. Então, Claro, continuando, nós temos o seguinte. Então, 10 minutos. certo. Com esse entendimento do que significa a esperança, agora partimos para o que eu mencionei mais cedo sobre a trilogia. Então, conforme o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz, né? Ele fala que a fé, a caridade e a esperança formam uma trindade que é indissolúvel. Na verdade, a palavra é inseparável, que o Evangelho utiliza. Mas aí surge a seguinte questão: por que existe essa insolubilidade entre a fé, a caridade e a esperança? Pelo simples fato de que, por exemplo, se eu, como eu tinha dito inicialmente, na abertura, sobre os conceitos de fé, de esperança e de caridade, se eu acredito que algo irá acontecer em um determinado momento, se eu acredito nisso, eu tenho certeza nisso, é porque eu confio. Se eu confio, se eu confio, eu tenho esperança, porque confiança é esperança. E se eu acredito que aquilo vai acontecer em um dado momento, eu confio que aquilo vai acontecer em um dado momento, que a providência divina acontecerá, eu necessito viver esse intervalo entre o acreditar e o alcançar com base na benevolência e na indulgência e no perdão, que é a caridade. Então, se eu acredito que vou alcançar adiante aquilo que eu desejo, tenho confiança na providência divina, o que me resta agora é caminhar nessa direção, pautado na benevolência, na indulgência e no perdão, que é a caridade. Agindo dessa forma, alcançaremos com certeza o nosso objetivo. É por isso que essas virtudes, ela forma essa aliança inseparável, conforme o Evangelho diz. Porque uma coisa depende da outra. Você não pode tratar essas três virtudes de maneira isolada. Isoladas. Isoladas, exatamente. Entendeu? E para, digamos assim, fundamentar ainda mais isso que eu estou colocando agora, eu trouxe aqui dois trechos que eu vou ler aqui, que são dois pensamentos de Emmanuel, no livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, que diz o seguinte, Excelente. é isso? Ele diz o seguinte: o Espírito Emmanuel diz-nos, a fé é aguardar no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão, tocados pelo perfume do sentimento. Olha que coisa bonita. A fé é guardar no coração de cada um de nós a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão, tocados pelo perfume do sentimento. Então, é exatamente esse ponto que eu coloquei aqui. Por quê? Porque a fé, ela usa como fundamento, como apoio, como suporte, a razão e o sentimento. Aí a gente costuma dizer assim, parece até um paradoxo, né? Você dizer fé com razão
e sentimento. Porque às vezes a pessoa acha que fé, você teve a fé, não tem nada a ver com razão, não. A fé cega. É chamada fé cega, exatamente. A fé cega, ela não produz nada de salutar para a gente. A fé que vai produzir algo de produtivo, de salutar para a gente, de edificante, é aquela fé que está apoiada no sentimento e na razão. E o sentimento e a razão, que a gente costuma simbolizar emoção, né? Ou seja, é a emoção representada pelo coração e a razão representada pelo cérebro. Esses dois símbolos, eles devem andar em comunhão, não podem andar separados. É como se fosse uma balança. Eles têm que andar equilibrados. Não é isso? E o pior de tudo, viu, Edno? É que a humanidade passou uma boa parte de sua história negligenciando essa aliança, porque valorizou muito a razão em detrimento da emoção. Sempre colocaram a emoção em segundo plano. Agora, mais recentemente, com os estudos desenvolvidos agora na década de 80, final da década de 70 para o início da década de 80, com os estudos dos neurocientistas, de lá para cá, é que a emoção passou a... voltou. A gente deve buscar sempre essa aliança. E para encerrar aqui a minha colocação, eu vou ler mais um outro trechinho aqui, de Emmanuel, que foi psicografado por Chico Xavier. Ele diz o seguinte: aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Então, é exatamente o que a gente está tratando hoje aqui. A questão da fé, a questão da esperança e a questão da caridade. Porque a gente tem que ter caridade para poder conquistar o que a gente deseja. Sem essa união aqui, a gente não consegue, né, o fim tão desejado. Randes, e que fica para 2021, e é por isso que eu, propositalmente, eu escolhi esse tema como sendo o último desse ano, para a gente dar uma conversada, justamente para que a gente saia daqui com os nossos corações alimentados de esperança, de fé, de caridade. Não é em relação à simbologia da mudança de vida que vai ser do dia 31 para o dia 1º. Simbologia. É interessante que ano passado, muita gente comemorando no Réveillon, não é aqueles sonhos, aquelas fantasias, os fogos de artifícios. Hoje a gente vê diferente. E, inclusive, a nossa imaturidade espiritual é tão grande que a justiça fica esticando a corda para ver quem tem mais força, se abre ou se não abre, se aglomera ou se não aglomera, enquanto o mundo geme pela dor das perdas e a falta de esperança em relação à vinda do próximo ano. Né? É interessante isso. Vou deixar as considerações finais para você, mas que tenhamos um 2021 cheio de esperança. Que todos os nossos dias sejam movidos pela esperança, pela fé, acreditar, confiar, entregar em Deus. Com a palavra. Pois é. Eu gostaria de fechar esse momento aqui, essa nossa conversa, aliando o tema de hoje com o tema da semana passada, a gratidão. Porque eu espero que as pessoas, longe
muito antes de pensarem em galgar alguma coisa do ponto de vista relacionado a esse plano, que elas procurem ter a esperança na providência divina e também que ela agradeça permanentemente a Deus por estar aqui, por permanecer aqui e por ter a possibilidade de ainda usufruir de muitos dias que virão no futuro. Agora, dias que a nossa esperança construa, né, dias, né, edificantes, não dias que retratem essa realidade que nós estamos vendo agora, que você acabou de falar aí, que estão deixando de lado, né, a questão do sentimento humanitário, da solidariedade, da fraternidade, né, por questões relacionadas a ganhos materiais. Sim. Porque a verdade é triste, infelizmente é triste. E quando a gente passa, nós passamos, sentimos, com o ente nosso, familiar, é que a gente aí vai se tocar, talvez se toque, né? Porque tem alguns até que não, nem assim se tocam. Mas eu espero que essa centelha de esperança e também de compreensão se faça presente no ano que está por se iniciar. Okay? Claro. E muito obrigado. Vamos agradecer a Jesus, eu digo sempre Jesus, Maria, não é? Aos seus intercessores, aos nossos anjos da guarda, a todos aqui presentes, mas que é como você disse, que tenhamos fé, esperança, gente, alimentar o nosso sentimento de dias melhores. Claro, cada hora a sua hora. Aqui eu vou agradecer aqui a você por ter sido um instrumento que oportunizou também eu estar aqui, porque até pouco tempo eu não tinha essa possibilidade. E hoje vai voltar, viu? Está me tendo dado essa oportunidade também, né, de estar compartilhando isso e aprendendo, né? Pronto. E vou lhe dizer logo com todos que estão presentes, a próxima live, a primeira do ano de 2021, se Deus quiser, será com você. Obrigado. O tema é você quem vai definir, tá? Okay. Agora, isso não é para dezembro, para o ano não, hein? Isso já é para, no máximo, segunda semana de janeiro. Ok? Firmado, então. Fechado? Professora, se a senhora estiver por aí, um grande e fraternal abraço, um beijo também, cheio de esperança de dias melhores e que nas suas orações estejamos todos presentes, mas todos nós, porque na oração não tem limite, Andes. Isso aí, viu? Não é? E a todos aqueles que acompanharam o nosso Instagram durante esse período, @Jesus e os Kardecianos, tá? Muito obrigado por tudo. O canal do YouTube, Jesus e os Kardecianos, Facebook, página Jesus e os Kardecianos, e o grupo do WhatsApp, que quiser entrar, deixa o número do telefone no privado. Tenho que fazer a propaganda, né, Andes? E vamos divulgar a doutrina espírita. Andes, é um prazer enorme estar com você. Seja sempre bem-vindo. E, no máximo, segunda semana de janeiro, ou encarnados ou desencarnados, se Deus quiser, estaremos aqui. Olha a esperança. Com certeza, sem perder a esperança. Isso aí. Fica com Deus aí. Uma boa noite para todos. Um grande abraço para você e para todos. Tchau, tchau. Tchau.